Olá, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Para você que está chegando hoje nesse vídeo, meu nome é Dalila Menezes, sou acadêmica de fisioterapia e tenho fibromialgia há mais ou menos 8 anos. Hoje, o motivo do meu vídeo é para falar um pouquinho sobre a minha vida acadêmica e a fibromialgia. Eu faço faculdade de fisioterapia já há algum tempo. Na verdade, era para eu ter me formado, mas essa é uma longa história e eu espero contar em um outro vídeo. Então, eu faço fisioterapia na Uninove, aqui em São Paulo, e muitas pessoas me perguntam como eu consigo fazer fisioterapia, fazer a faculdade, mesmo tendo fibromialgia. E eu vou falar que não é fácil. Não é fácil para ninguém fazer faculdade. E fazer faculdade com dor ainda é bem pior, né? Eu escolhi a fisioterapia porque eu me identifico muito com o curso, gostei bastante e um dos intuitos sempre foi ajudar o próximo. Sempre pensei em fazer fisioterapia para eu acabar ajudando as pessoas ao meu redor. Foi por isso que eu estudei antes, né, pesquisei antes sobre a fisioterapia, sobre o campo de fisioterapia, para poder ver se realmente era isso que eu ia gostar de fazer, se era isso que eu ia me identificar. Me identifiquei logo de cara com o curso, achei super bacana e os professores que eu tenho são excelentes. Inclusive foi através de um desses professores maravilhosos que eu acabei descobrindo que eu tenho a fibromialgia. O diagnóstico, na verdade, foi feito pelo reumatologista, mas foi com uma indicação de um professor meu, depois de ter uma aula específica sobre a fibromialgia. Eu acabei comentando com uma amiga minha da sala, falei, olha, eu tenho todos os sintomas. Antes de saber que eu tinha fibromialgia, muitas vezes eu ia para a academia, eu fazia algum exercício, mesmo na faculdade, que a gente tem que fazer as aulas práticas, e às vezes tem que fazer algum exercício. E nessas aulas eu já me sentia muito incomodada com as dores, no outro dia ficava muito pior, às vezes não conseguia nem levantar para trabalhar e para fazer a faculdade, porque eu sempre trabalhei e estudei. Então foi bem complicado. E quando o meu professor falou sobre a fibromialgia, deu aquela super aula e eu me identifiquei com tudo que ele estava falando. No final da aula, acabei chamando ele em particular e falei: olha, professor, é o seguinte, tudo que você falou aí sobre todos os sintomas, eu tenho quase certeza que eu tenho, porque já tem mais de 2 anos que eu já sinto todos esses sintomas e eu acho que eu tenho. O que eu devo fazer? E nesse tempo eu tinha um plano de saúde, então ele me encaminhou, né, falou para eu ir para um reumatologista. Aí eu fiz uma série de exames para saber se podia ser uma outra doença ou se realmente seria fibromialgia. Enfim, o diagnóstico foi fibromialgia mesmo e eu acabei descobrindo assim de uma forma bem triste. Para mim foi muito complicado ter esse diagnóstico. No começo tem esse problema da não aceitação, mas depois que eu vi que realmente eu tinha que conviver com esse problema ao longo dos anos, eu decidi continuar na minha faculdade, continuei no meu emprego. E foi uma coisa assim muito boa para mim, porque eu acho que se eu tivesse me entregado ali, eu não teria chegado tão longe, não teria chegado até onde eu cheguei, mesmo apesar das dores. As dores elas são contínuas, elas não têm fim, né, infelizmente. Mas o meu sonho é tão grande que o meu sonho, eu sempre falo no meu blog que o meu sonho ele é muito maior do que a fibromialgia. E a gente tem que levar a nossa vida assim. Se a gente for acreditar que a fibromialgia vai nos incapacitar a tal ponto que a gente não vai poder sonhar mais, para que viver? Qual é o sentido de viver assim? A fibromialgia ela traz com uma bagagem de doenças associadas e infelizmente por causa disso a gente tem depressão, tem ansiedade.
e não é fácil. Eu converso com algumas pessoas, né, no privado, algumas pessoas que fazem faculdade, tem pessoas que fazem psicologia, tem uma colega que faz fisioterapia e também tem fibromialgia. E assim, a nossa vida não é fácil para conciliar estudo, para conciliar casa, para quem já é casado e tem que cuidar de casa, é bem complicado. Um problema para mim é a concentração, né? Eu tenho que me concentrar o dobro ou até o triplo de uma pessoa que não tem fibromialgia. E a memória também, vocês sabem que quem tem a fibromialgia tem a memória afetada, então é por isso que eu tento estudar o dobro de uma pessoa que não tem fibromialgia, para eu não esquecer das informações que são passadas, que são muitas. Quem estuda fisioterapia sabe que é estudo o tempo inteiro, é comendo livro, é dormindo em cima de livro e é estudando o tempo todo. E agora que nós estamos na pandemia, tá bem pior. Os professores estão passando muito conteúdo e estão passando muitos trabalhos. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande lá na minha sala, eu sou representante da sala. É uma coisa que é legal, porque eu sempre gostei de liderança, para mim é uma coisa que sempre foi legal, assim, sempre me identifiquei. E eu sempre tenho a oportunidade de falar sobre a fibromialgia. Lá na sala, quando alguém pergunta de dor, todo mundo já olha para mim porque já sabe que eu sinto muitas dores. Mas as pessoas acabam tendo mais curiosidade do que preconceito. Isso é uma coisa que eu levo muito pro lado positivo, porque se tem pessoas ali que vão se formar comigo e elas são curiosas e elas querem aprender, isso é um diferencial, né, pra gente que vai ser profissional na área da saúde. Entender, se colocar no lugar do outro é algo que eu acho super interessante. Sou sempre muito disponível para falar sobre a doença. Se quiser que eu falo, até demais. Então, para mim, eu tenho muita facilidade de falar sobre fibromialgia. A gente tem muita facilidade de falar aquilo que a gente realmente é, falar aquilo que realmente a gente vive. Então, eu não tenho nenhum problema em falar sobre a doença, não tenho nenhum problema em falar como é viver com fibromialgia. Inclusive, hoje, uma das minhas aulas específicas foi sobre fibromialgia. E eu fiz um comentário durante a aula, porque perguntaram por que a maioria das pessoas que tinha fibromialgia eram as mulheres. E uma das minhas respostas, baseadas em artigos, em vivência também, né, que no meu blog eu converso demais com as pessoas, e a maioria das mulheres, elas sofreram algum tipo de abuso físico, abuso emocional ou até mesmo abuso sexual. E essa foi uma das minhas respostas. E através dessa resposta, eu acabei sendo chamada no meu privado no WhatsApp, uma colega de turma acabou me chamando para falar, para saber mais sobre essa vida das pessoas com fibromialgia. Então é algo que eu acho bem interessante, é algo que eu acho bem legal de falar, mas assim, não é fácil você fazer uma faculdade sentindo dor. Então a gente vai mesmo naquela luta, tentando de todas as formas fazer o que é certo, estudando, passando esse conhecimento para frente, tentando pegar todo aquele conteúdo que os professores passam pra gente e também não deixar de ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre essa doença. Já que eu estou na área da saúde, quero fazer diferença, eu tenho que também falar um pouquinho para os meus outros amigos que vão ser profissionais da saúde também, para eles terem uma maior conscientização sobre a doença, como é tratar um paciente que sente dores o tempo inteiro. Porque essa é a nossa vida, essa é a nossa realidade. Então, gente, eu decidi fazer esse vídeo para falar um pouquinho como é, né? Porque muita gente me pergunta, poxa, mas você não sente dor? Sinto demais, já faltei em aulas por causa das dores, já faltei algumas vezes porque eu não estava conseguindo andar, eu estava com aquela disposição mesmo de estudar, mas quando eu colocava o pé no chão eu já não conseguia andar, por causa da rigidez matinal.
Então isso já aconteceu. Muitas vezes meu marido quase me carrega no colo para eu entrar no ônibus e ir para a faculdade. É assim, com força, com luta, com dificuldade. Eu vou seguindo em frente porque o meu foco é final do ano que vem, se Deus quiser, eu me formar em fisioterapia. Esse é o maior sonho da minha vida. E eu tenho outros sonhos, mas esse é o maior. Esse é o maior, sem dúvidas. E eu acredito que vai ser uma coisa muito legal, vai ser um diferencial para quando eu for tratar um paciente, porque é muito. Hoje eu estava conversando com o meu professor, é muito superficial eu falar com um paciente que entendo a dor dele quando eu não tenho a dor, né? E já que eu tenho, e eu também sou uma paciente. É um diagnóstico diferente, é um diferencial meu. Eu vou realmente entender a dor do paciente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais como é a vida acadêmica de uma pessoa que sofre com fibromialgia. E se você gostou desse vídeo, dá o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda vez que tiver um vídeo, na segunda, na quarta e na sexta-feira, às 8 horas eu tô colocando aqui. Aí vai chegar a notificação para você que tem vídeo novo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e tchau, tchau!